Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Professor Marco Aurélio aqui e hoje nós vamos falar do movimento em duas dimensões. Vamos então adentrar no tema da aula de hoje. Bom, de acordo com o segmento da ementa, estamos já no movimento em duas dimensões. E daí, qual é o objetivo? Quais são os objetivos dessa videoaula? Entender o que são os movimentos em duas dimensões e estudar cada dimensão do movimento bidimensional em separado. Beleza? Anotados? Para a gente ter uma ideia do movimento em duas dimensões, primeiro vamos a um exemplo muito conhecido no meio da física, que é o lançamento de um projétil. Eu abri aqui o FET Colorado, que é um aplicativo online muito conhecido, onde você pode fazer simulações físicas. E aqui eu vou fazer uma simulação física do lançamento de um projétil, de um canhão que está a 40 graus de inclinação com a horizontal. Vamos fazer com que a velocidade inicial do projétil seja de 15 metros por segundo e vamos lançar então para ver? Olha só, então esse aqui foi o lançamento do projétil, cuja inclinação é de 40 graus, né? Opa, agora eu coloquei aqui na altura do chão, então vamos refazer aqui. Então o projétil na altura aqui do chão, né? Ele está no solo, velocidade do canhão que sai aqui, velocidade do projétil 15 metros por segundo, ele cai bem aqui a uma distância do canhão. Qual que é o nosso objetivo então na aula de hoje também? Poder calcular qual que vai ser a distância exata que a bala vai cair. A gente vai calcular, a gente vai colocar o nosso alvo exatamente na distância que a gente calcular e vamos lançar o projétil. Vamos ver se a bala vai cair exatamente lá no alvo que a gente calculou. É uma forma diferente de tratar o conteúdo, mas é interessante também. Beleza? Então vamos nessa. Bom, então nós já demos aqui a motivação para o estudo de movimentos em duas dimensões, lançamento de projéteis, calcular a distância máxima do lançamento de um projétil. Isso daí está no nosso dia a dia sob diversas formas, tá, pessoal? Desde os esportes até mesmo nas balísticas, né? Existe uma área da ciência, da física, chamada balística, que estuda isso daí mais a fundo, a fins de perícias, criminais e etc. Bom, então vamos olhar aqui para o movimento bidimensional. Eu vou colocar aqui o exemplo do futebol, que é o exemplo mais conhecido, mas isso se aplica a qualquer tipo de lançamento em formato de arco, ok? Então vamos supor que nós temos o jogador aqui chutando a bola, em cima nós temos um drone filmando todo o movimento. Veja, esse aqui é o movimento da bola. A bola vai fazer esse movimento de arco durante o seu percurso. O que acontece é que nós podemos ter duas visões diferentes do mesmo movimento. E cada visão essa vai ser então a nossa dimensão. Veja, se você for olhar aqui na visão de um goleiro, o goleiro está com a bola aqui para chutar. Ele vai chutar a bola. Veja como que será a visão do goleiro. Será de um movimento vertical. Concordam comigo? Então, olha, o goleiro vai chutar a bola sobe e desce verticalmente, né? Se ele chutar a bola retinho, verticalmente a bola sobe, dá uma paradinha lá em cima e desce. Então esse é o movimento em uma dimensão, que é o movimento vertical. Então nós podemos analisar toda a dinâmica desse movimento observando as equações do movimento vertical, que nós já estudamos. Veja, a bola ela vai subir com o movimento, uma velocidade inicial, ela vai atingir uma altura máxima, e lá nessa altura máxima, a velocidade da bola observada verticalmente será zero. A bola vai estar
não vai estar parada. Ela vai estar, o que acontece? Ela vai estar no ponto mais alto de sua trajetória, a bola vai estar com o movimento totalmente na horizontal. Então, se você observar na vertical, a bola não vai estar nem subindo e nem descendo. Mas se você for observar depois na horizontal, você verá que ela vai estar indo para frente, né? Beleza. Vamos falar disso, retomar essa discussão logo à frente. E aí, você tem aqui as equações do movimento com aceleração, por quê? Uma vez que esse movimento é vertical, ele tem a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, nós vimos, está presente no movimento vertical, porque a gravidade, ela puxa tudo para baixo, né? E aqui são as equações que nós vimos lá na primeira prova, e adaptadas para o movimento vertical, elas ficam mais ou menos assim. A altura máxima fica com essa carinha, a velocidade inicial também pode ser calculada dessa forma, ou a altura máxima também pode ser calculada dessa forma aqui. A dedução dessas equações a gente pode até tentar fazer agora, mas não é o objetivo da aula. Mas se vocês quiserem, em sala de aula, eu posso deduzir essas equações aqui para vocês. Não é tão difícil. E aqui, bom, mas para que a aula não esteja incompleta, eu vou pelo menos deduzir algumas delas então. Ó, veja só, nós falamos que para a análise do movimento vertical da bola, nós vamos ter as equações da cinemática. Então vamos colocar lá as equações da cinemática. Vamos lá. Quais são as equações da cinemática que nós vimos? Estão lembrados? Vou escrever aqui. Posição final em y, né? A altura final é igual à altura inicial em y, né? Y é vertical. Mais velocidade inicial do y vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ok? Beleza. Vamos supor que você queira calcular a altura máxima. Então você quer calcular aqui a altura máxima, né? Ou seja, o y máximo. Nesse caso, no y máximo, nós sabemos que a velocidade final da bola, né, vai ser 0, mas o que nós temos aqui? Nós temos que a aceleração, como se trata de movimento vertical, é a aceleração da gravidade, correto? Então esse A aqui vai ser trocado pelo Gzinho. A altura inicial é o quê? É 0, né? A altura inicial, se a bola sai do chão, a altura inicial é 0. E a altura final vai ser nosso y máximo. Então, o y máximo vai ser igual. O y inicial é 0, então a gente nem coloca aqui. A velocidade inicial, a gente coloca a velocidade inicial do y, que é a velocidade que a bola vai subir, né? Que ela sai do chão, só que na componente vertical. Vezes o tempo, menos g. Por que menos g? Porque o menos ele vem de que a gravidade aponta para baixo, né? Se aponta para baixo, recebe o sinal negativo. Menos g t ao quadrado sobre 2. Beleza. Então, se você souber quanto tempo demora para a bola subir, você pode calcular a altura máxima dessa forma aqui. E se você souber também qual que é a componente y vertical da bola. Porque é o seguinte, a bola ela vai ser lançada, a bola está aqui, né? Ela sai com uma certa velocidade. Você pode decompor essa velocidade inicial na velocidade horizontal, que é o v0x, né? E também na velocidade vertical, que é o v0y. Então, esse v0y que é esse v0y daqui da fórmula, né? É a velocidade com que o goleiro lá observa a bola subir, tá? Então, é a sombra da velocidade no eixo vertical. Esse aqui é o v0y, ok? Beleza. Eu acho que eu acabei aqui, pronto. Ótimo. Então,
Como que se calcula esse V0y aí? Se você sabe qual que é o ângulo com que a bola sai do chão com relação à horizontal, você pode usar a relação de seno. Então, o seno do θ. Por quê? Se você pegar o vetor V0y e colocar aqui na pontinha, fazendo a translação que a gente já discutiu em aulas anteriores, né? V0y aqui. Então, você fecha um triângulo retângulo. E aí dá de usar a relação de seno e cosseno. Então, seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Cateto oposto ao θ é o V0y. E a hipotenusa é o próprio V0, é a própria velocidade da bola. Então, V0y é igual a V0 seno do ângulo θ. Sendo que esse seno aí, do θ, é o seno do ângulo com que a bola sai do chão, medindo o ângulo com relação ao chão, né? Beleza. Tá bom. Então, agora se a gente for usar outra fórmula, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Beleza. Se nós estamos aqui no ponto mais alto da trajetória, no ponto mais alto da trajetória, o que nós teremos? No ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é zero, porque a bola vai no ponto mais alto, no dimensão vertical, ela vai estar parada. Então, a velocidade final é zero, quando estiver no y máximo, né? A aceleração equivale à gravidade, lembrando que vai ter o sinal negativo, né? Porque está apontando para baixo. E o ΔS aqui é quem? O ΔS vai ser o nosso y máximo, né? E aí, então, vamos agora fazer as substituições. Então, isso fica assim, aqui fica zero, é igual a V0y ao quadrado, menos 2gy máximo. Se você for isolar o y máximo, o V0y passa para o outro lado com o sinal negativo, ao quadrado. Isso fica igual a menos 2 vezes gravidade vezes o y máximo, né? E aí, se você tem menos dos dois lados, você pode cancelar esse menos, né? E passar esse 2g, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica V0y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade é igual ao y máximo. Ok? Então, também é uma forma de você calcular o y máximo, tá bom? Beleza, pessoal. Eu acho que isso daqui é a fórmula mais interessante de se calcular, né? Tem outras fórmulas também, mas eu não vou ficar preso nas deduções, né? Quando a gente está aqui, vamos interessar mais as aplicações. Mas vocês sabem então de onde que vem. Tirar o print, vou apagar aqui. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma fórmula. Acho que não. Bom, agora que nós vimos na direção vertical, né, tem um movimento acelerado por conta da gravidade. Já no movimento horizontal, vamos supor que aqui nós temos a visão do drone. O drone está observando o movimento, o chute que o goleiro deu na bola. Como que vai ser a observação do drone nesse movimento? Simplesmente um movimento sem aceleração, porque na horizontal não existe nenhuma força sendo aplicada na bola durante a trajetória. Tá? No comecinho aqui, o goleiro chuta a bola, beleza, aplica uma força, mas durante a trajetória, a bola ela está solta. Na horizontal não existe nenhuma força sendo aplicada. Então, o movimento da bola é um movimento com velocidade constante. Tá? A bola simplesmente percorre todo o seu trajeto na horizontal com velocidade constante. É muito mais simples, né? E aí você tem, então, a visão aqui do jogador,
e do drone. Duas visões diferentes. Então, cada visão dessa é uma dimensão do movimento. Ok? Muito bem. Lembrando que quando o jogador chuta a bola, essa bola geralmente faz um ângulo θ com o chão, com a horizontal. E é esse ângulo θ que a gente vai usar para poder estimar a componente vertical da velocidade e a componente horizontal da velocidade. Lembrando que a componente vertical da velocidade é a componente que o jogador observa a bola subir e descer. E a componente horizontal da velocidade é a velocidade com que o drone observa a bola fazendo o percurso horizontal. Beleza? Muito bem. Vamos ver agora aqui como que isso se aplica no movimento do projétil, pessoal. Agora vem a parte das continhas, né, dos cálculos. Vamos lá. Parte mais, vamos supor que divertida, né? Bom, vamos escolher agora aqui o ângulo arbitrário. Nós temos aqui o canhão, nós podemos mudar aqui de 25 graus até 90. Vamos colocar aqui 50 graus, né? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos mudar a velocidade inicial aqui, sei lá, um valor aleatório aí de 17 metros por segundo. Vamos ver onde que nós temos que colocar o alvo para bala cair em cima, tá? E é isso aí que é o nosso objetivo, então. Nós temos aqui um ângulo de 50 graus e uma rapidez aqui inicial de 17 metros por segundo. Tá, então vamos começar então. Nós temos aqui um lançamento de um canhão. Vou colocar aqui o chão, né? Vou colocar aqui o chão. E aí nós temos o lançamento aqui, um canhão. A bala vai sair com uma velocidade fazendo um ângulo de quantos graus? 50, né? Vou colocar aqui de vermelho, 50 graus. Então, 50 graus. E o valor da velocidade, a velocidade da inicial aqui, né? A velocidade inicial é 17 metros por segundo. Opa. Metros por segundo. Beleza. Agora vamos ver aqui qual que vai ser o alcance, né? O X máximo aqui, né? Qual que vai ser o X, que é o que a gente quer saber. Ok? Bom, para calcular o alcance da bala, vamos usar então a análise do movimento o quê? Horizontal, né? Deixa eu ver se dá de escrever aqui. Então vamos fazer a análise horizontal. Análise horizontal. Ok? Então a análise horizontal vai permitir a gente fazer a análise horizontal vai permitir a gente de estimar qual que vai ser o alcance da bala. Tá? Eu achei muito pequena essa letra. Deixa eu escrever mesmo na mão. Análise em X, né? Vamos colocar aqui horizontal. Então nós vimos que na análise horizontal nós temos que é a famosa fórmula do só sorvete, né? Então a posição final em X é igual à posição inicial em X mais a velocidade no componente X vezes o tempo, ok? Bom, aqui galera, nós temos que calcular então qual que é a velocidade no eixo X, certo? Qual que é a componente X da velocidade? Nós temos a velocidade inicial, né? A velocidade inicial vale 17, mas qual que é a sombra dessa velocidade aqui, ó, no eixo X? Que esse aqui vai ser o nosso V0, né? A nossa velocidade inicial no eixo X.
Para isso, nós vamos usar a relação de seno e cosseno. Lembrando que isso aqui fecha um triângulo retângulo, né? Então, qual que é o cosseno de 50? Vamos fazer aqui no cantinho. Cosseno de 50. Qual que é a noção geral de cosseno? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o V0x. E a hipotenusa é o próprio V0. Então, V0x é igual a quem? V0 vezes o cosseno de 50. Ok? Aí nós temos que olhar na tabelinha, na calculadora, quanto vale o cosseno de 50. Mas não vamos esquentar com isso agora. A posição inicial aqui, a posição inicial no eixo x, vamos considerar como sendo zero. Tá? Então, a posição final, x, vai ser o quê? Vai ser a velocidade do eixo x, que é V0 cosseno de 50, vezes o tempo. Então, note, nós não temos ainda o tempo, mas nós teremos. Uma hora a gente vai chegar aí no tempo. Para calcular o tempo, que tempo que é esse? É o tempo que demora para a bola fazer o percurso. Nós queremos calcular esse tempo para poder substituir aqui na fórmula, tá? E aí a gente calcula qual que é o alcance máximo. E aí, nesse caso, nós vamos usar então o quê? Nós iremos usar a análise na direção vertical. Então, nós temos aqui a análise vertical. Na análise vertical, nós temos lá o seguinte, nós temos um movimento com aceleração, cuja aceleração é a gravidade. Veja, quando a bola for fazer o seu movimento aqui, ela vai percorrer todo esse arco, e vai cair aqui, né? Então, vamos dividir esse arco em dois. Vamos dividir ele em dois aqui, ó. Na parte mais alta, né, nós temos aqui, então, que a bola está no seu y máximo, né? Na parte mais alta, seu y máximo. E aí, nós temos aqui, então, metade do tempo, que eu vou chamar de t'. E aqui também é o tempo t'. Então, se eu calcular qual que é o tempo que a bola demora para sair daqui do chão e chegar no ponto mais alto, eu vou pegar esse tempo, multiplicar por 2, porque aí eu vou dobrar o tempo para poder obter o tempo máximo do percurso. Ok? Esse é o raciocínio. Então, vamos analisar como que faz para calcular o t'. Lembrando das nossas fórmulas do movimento vertical, né? Vamos pegar de novo, fazer aquela dedução de novo. Então, veja, para a gente calcular o tempo, temos que pegar no movimento vertical a fórmula que contém tempo. Então, são duas, né? Velocidade final de y é igual a velocidade inicial de y menos a aceleração vezes o tempo. Esse menos vem porque a gravidade aponta para baixo, né? Nós já falamos isso. E também que a outra fórmula, acho que essa fórmula aqui é mais simples da gente usar, porque nós estamos analisando só no vertical. No ponto mais alto aqui, no ponto mais alto, a velocidade y é zero. A bola não vai estar nem subindo e nem descendo. Então é zero. Então aqui vai ser zero, é igual a velocidade inicial de y menos a gravidade vezes o tempo. Logo, o tempo é igual a quem? Vamos passar o v0y para o outro lado. Então fica assim. O tempo vai ser v0y dividido pela gravidade, se você for isolar, né? Beleza. Então nós achamos qual que é o tempo. O tempo que de subida, tá? Esse daqui é o t'. É o t'. O tempo total vai ser o quê? O dobro disso aqui. Então nós temos que multiplicar por 2, né? Então vezes 2. Então nós temos que o tempo real vai ser 2 vezes v0y dividido pela gravidade g, né? Aí sim, nós temos o tempo total de percurso. Tá?
Tá aí. Bom, agora nós podemos usar esse tempo na onde? Aqui, né? E aí isso daí fica da seguinte forma. Vai ficar o alcance horizontal SX vai ser igual a V0 cosseno de 50 vezes o tempo. E o tempo é igual a quê? 2 vezes V0y dividido pela gravidade. Quem que é V0y, pessoal? Aqui no V0y nós vamos ter que usar o seno. O V0y é a sombra vertical da velocidade. Aí nós temos que usar o seno. Seno de 50. Vamos ver. Cateto oposto, que é aqui no caso o V0y, dividido pela hipotenusa, que é o próprio V0. Então, passando o V0 para o outro lado, V0y é igual a V0 seno de 50 graus. Ok? Então tá aí. Nós vamos usar isso, né, lá na fórmula. Logo, a posição final na horizontal é o quê? V0 cosseno de 50 vezes 2 vezes V0y, que é quem? V0 seno de 50 graus dividido pela gravidade G. Então, essa é a fórmula para se calcular. Vamos arrumar, né? V0 multiplica com V0 aqui, ó. Vamos colocar V0 ao quadrado, né? Então, vamos arrumar aqui. Posição final é igual a... Vamos colocar bonitinho. V0 ao quadrado. 2, né? Tem um 2 aqui multiplicando. Duas vezes V0 ao quadrado vezes cosseno de 50 vezes seno de 50 dividido pela gravidade G. Poderia simplificar mais usando propriedades trigonométricas, mas essa daqui já está bom. Aí, né? Então tá aí, essa é a fórmula para se calcular então o alcance de um lançamento horizontal. Ok? Bom, vamos fazer as continhas então para esses dados que nós temos. Então isso aí fica o seguinte, ó. Posição final é igual a quem? 2 vezes V0 ao quadrado, V0 é 17, né? 17 ao quadrado. Cosseno de 50, quanto que vai ser? Agora pegou, hein? Tem que calcular. Deixa eu ver aqui na calculadora quanto que vai dar cosseno de 50. Vou colocar aqui científica. Vamos ver aqui como que faz para usar o seno e cosseno. Seno de 50. Oh, fiz errado. Vamos lá, volta. Você primeiro coloca os 50, depois coloca o seno. Aí. 0,766. Então, vamos voltar aqui. Vezes... Nós calculamos o seno, né? Beleza. 0,766 vezes agora o cosseno. Cosseno... Oxê.
50, agora o cosseno de 50, 0,642. 0,642. A gravidade, vocês já sabem que vale o quê? 10, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos deixar só 10 aqui. Vamos lá. 2 vezes 17 vezes 17 vezes 0,766 vezes 0,642 é igual a 284,2 dividido por 10, a vírgula só vai andar aqui, né? 28,42. Então, ó, 28,42 metros. Professor, o senhor multiplicou o cosseno vezes seno, mas o cosseno está aqui e o seno está aqui. Tanto faz, pessoal. A vezes B é igual a B vezes A. Multiplicação não importa a ordem, né? Então, veja, essa é a distância com que o projétil vai cair, dado essas condições iniciais de ângulo e velocidade inicial. Agora a gente vai voltar lá no programinha e ver se isso confere. Quanto que deu mesmo? 28,42, né? Então tá, vamos lá. 28,42. Vamos pegar aqui 28,4. Vamos soltar aqui o canhão. Lembrando, ó, ângulo de 50 graus e velocidade inicial de 17 metros por segundo. Vamos lá. Tum! Jesus! Ai! Aí! 28,4, né? Como aqui não tem a precisão dos decimais, então não tem como colocar em 42, né? Mas acertamos aí o alvo, né? E é isso daí, o objetivo então foi concretizado. Tá? Vocês viram que os cálculos deram certo aí. É porque aqui está mais preciso, né? As casas decimais. Lá no aplicativo não tem até o 42, vai até o 4 aqui, né? Mas vocês viram que como calcula. Dei um print na tela, tá? Dei aí o print na tela. Que vamos seguir adiante. Beleza. Bom, então para a aula de hoje foi isso. Aqui eu vou deixar um exercício para vocês. Quero que vocês printem a tela para vocês treinarem, tá? Então tá aí, treine esse exercício. E tem uma listinha para fazer também no final aqui para medir os conhecimentos. Mas hoje foi isso. Hoje foi o estudo do movimento em duas dimensões, como que se dá a análise de cada uma das dimensões e o que liga uma dimensão na outra? O tempo, né? O mesmo tempo que demora para a bola subir e descer, vai ser o tempo que demora para a bola atravessar de um canto a outro nessas duas observações, ok? Então, pessoal, um abraço, espero que vocês tenham curtido aí, um conteúdo meio denso, mas tá na ementa, a gente cumpre a ementa, tenta contextualizar aqui com a realidade, brincar um pouquinho, e é isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.